Bel, eu quero falar também do presidente Jair Bolsonaro, porque hoje faz 100 dias do início da prisão domiciliar do ex-presidente. E, nesse tempo, ele tem cumprido algumas medidas impostas pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, como o uso de tornozeleira e o direito de sair apenas com autorização judicial. A defesa tem trabalhado com um possível plano B para o cumprimento da pena de 27 anos, já que o prazo para a execução dessa pena está se aproximando com um novo julgamento que deve acontecer ali no Supremo. Lucas Martins, fala um pouquinho dessas estratégias para a gente agora. Bem-vindo mais uma vez. Exatamente, Evandro. Olha só, o ex-presidente Jair Bolsonaro segue cumprindo aí prisão domiciliar na residência dele aqui, próximo da região central de Brasília, depois de cumprir essas medidas, algumas medidas cautelares que foram impostas pelo ministro Alexandre de Moraes. Quais são elas? No processo que investiga a atuação do ex-presidente e do filho dele nos Estados Unidos contra o governo brasileiro e também o judiciário. O relatório que foi apontado aí pela Polícia Federal em agosto, disse o seguinte, que há indícios de que Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro tentaram pressionar autoridades dos Estados Unidos para impor sanções a ministros do STF e também sanções de tarifas ao Brasil. São as questões que já foram bastante discutidas aí, a gente já falou bastante sobre isso. Bolsonaro deixou sua residência pelo menos 3 vezes, todas elas, algumas delas, na verdade, com autorização do ministro Alexandre de Moraes, e uma em situação de emergência, onde ele precisou ser hospitalizado de última hora em situação que ele sentia alguns sintomas de tontura e outras questões de saúde. Já o processo da trama golpista, Bolsonaro ainda não começou a cumprir a pena. Isso porque a defesa dele apresentou alguns embargos, mas todos eles foram recusados pela primeira turma, que foi quem julgou, os ministros que julgaram aí o processo da trama golpista. A defesa entrou com recurso, mas esse recurso foi negado. E agora a defesa estuda aí apresentar um novo recurso, que é os embargos de declaração, um instrumento jurídico que é voltado para corrigir falhas no julgamento sem mudar o mérito da decisão. Então, há essa expectativa aí de uma nova análise no mérito que foi apresentado, o julgamento que foi apresentado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. É mais uma tentativa aí, ou de diminuir a pena, né, de mais de 27 anos de prisão de Jair Bolsonaro e também analisar algumas questões diante aí do processo que tramitou no Supremo Tribunal Federal. Essa decisão deve sair depois que Alexandre de Moraes determinar a sentença de fato, e aí a partir desse momento, quando Alexandre de Moraes julgar trânsito em julgado, quando não cabe mais nenhum tipo de recurso, aí neste momento o ex-presidente Jair Bolsonaro começa a cumprir a pena de mais de 27 anos de prisão. Então ainda tem essa expectativa do recurso da defesa em relação a esse processo que tramitou no Supremo Tribunal Federal. Volto com você, Evandro. Muito obrigado pelas informações, Lucas Martins. Você já tinha expectativa, Alan Gani, de que essa prisão domiciliar, antes mesmo da execução do ministro Alexandre de Moraes, duraria tudo isso? Já, né? Para mim já está dado, assim como também a manutenção, né, já dos 27 anos também já era absolutamente esperada. E também vejo que provavelmente, e infelizmente nesse caso, a Suprema Corte não vai conceder o benefício da prisão domiciliar. Acho que tudo isso já está desenhado. Eu vejo que Jair Bolsonaro, né, o meu entendimento é muito parecido com o voto do ministro Luiz Fux. Ele cogitação não é crime, nem planejou, né? Não tentou, mas, enfim, essa foi a decisão é diferente, essa foi a decisão da Suprema Corte. E a partir do que acompanhamos até agora, você entende que a defesa conseguiria alterar alguma questão em relação à pena, à condenação de Jair Bolsonaro, porque todas as tentativas não deram certo? E foram, assim, descartadas de uma maneira muito práticas ali, maneiras rápidas e tudo mais, mas o tempo passa, né? 100 dias, para a gente que está aqui fora, para a gente que está levando a nossa vida. Um dia de prisão, já me disseram, quem passou por essa experiência, parece um ano para quem está aqui fora. Um dia conta muito, é muito diferente. E não adianta prisão com mais conforto, menos conforto. É a prisão.
é um momento em que o ser humano fica ali fragilizado, né? É por isso que existe o termo habeas corpus, né? Porque é um termo que diz que abre o corpo, porque a mente ninguém prende. Ninguém consegue prender pensamento e ninguém consegue prender a mente. Então, a mente do ex-presidente Jair Bolsonaro está solta, está participando de todo o processo, está indo ali, está indo ao Rio de Janeiro, que é a residência dele. Eu já fui na casa dele, ali na Barra, em frente ao mar, ali perto da praia. Enfim, a mente dele está solta e o corpo ali preso em casa. Não venha me dizer que isso não é uma prisão, porque é uma prisão. Eu alertava desde antes, assim, o ex-presidente já está preso. Ele não pode sair do país, não pode isso, não pode usar não sei o quê, não pode falar com o Valdemar e tal. Aí a coisa foi chegando a esse ponto de prisão domiciliar. Ele não está solto. A ida dele para a Papuda parece uma espécie assim de pena extra, de humilhação, porque ele é um ex-presidente da República. O governo do Distrito Federal está insistindo em dizer que a Papuda não tem condições de recebê-lo. O senhor... pela idade, pela condição de saúde, principalmente pela segurança. Possibilidade de rebelião, lá existe uma ala especial para os presos sensíveis, como eles chamam, né? Já esteve lá Luiz Estevão, Gedel Vieira Lima e o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, né? Uma área isolada, mas de qualquer maneira, aí é desnecessária a ida dele para a Papuda, a Papudinha, como chamam lá o lugar onde está sendo preparado para recebê-lo, e uma demonstração clara de que é isso mesmo, não tem defesa. Como defender? Eu conversei com advogados desse processo que dizem o seguinte: olha, é impossível fazer uma defesa jurídica, mas nós temos que fazê-la, até para argumentos futuros e para debate político. Mas isso lá no início do processo. É impossível fazer uma defesa jurídica nesse processo, ou seja, tudo já estava preparado para isso. Eu costumo comparar com aqueles filmes de faroeste, que você sabe que o mocinho vai vencer de todo mundo e que vai matar 100 pessoas, e você vai no cinema para saber como ele consegue essa façanha. E todos sabiam que chegaríamos a esse momento e acompanhamos para saber como seria chegar a esse momento que a gente imaginava. Você acha que seria bastante previsível também, Piperni? Você concorda com essa previsibilidade a partir do que foi apontado no processo? Eu acho que... Ou seja, se espera que Bolsonaro cumpra assim as penas diante das acusações pelas quais ele foi condenado? Eu acho que as acusações, elas foram robustas, eu já falei sobre isso aqui. Em relação a... Ele é um personagem importante na vida do país. E eu não consigo imaginar como é o sentimento de impotência de um réu com esse perfil diante de algo que parece inevitável, né? Ele certamente já sabe que todos os recursos foram esgotados. E a questão do início do cumprimento de pena é questão de mais dia ou menos dia. Agora, quando eu também olho para o tempo, principalmente para o tempo pretérito, eu tento me colocar no lugar daquelas pessoas que foram condenadas com muito menores possibilidades de defesa, como foram os casos, por exemplo, dos presos do AI-5, de um regime que ele defendeu. Então, aí sim, esse sentimento de impotência em relação ao peso do Estado, da lei e daqueles que condenam, deve ter sido ainda mais acentuado, né?